Fala galera de sinais e sistemas, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Neste vídeo a gente vai resolver um exercício com um pouco mais de detalhe, um passo a passo, para fazer a determinação dos coeficientes espectrais de um sinal periódico, aqui nesse caso é uma onda quadrada, em tempo discreto. Vamos embora? O exercício consiste basicamente em fazer a representação em série de Fourier de uma onda quadrada periódica, como está mostrado nessa figura aqui, e fazer um esboço dos seus coeficientes espectrais no domínio K. Então, inicialmente é importante vocês ficarem atentos para usar a equação de análise, né? Na equação de análise a gente vai poder calcular os coeficientes AKs. Essa aqui é a equação genérica trazida do livro texto, onde nós temos a frequência ômega 0, igual a 2π sobre n, e n é o período desse sinal, como você pode observar aqui. Posteriormente, é interessante buscar reescrever essa equação de análise para uma forma mais compacta, no sentido de a gente comparar a equação compacta com as séries que a gente conhece, com representações de séries geométricas, por exemplo. A princípio você pode escolher qualquer intervalo. Nesse caso a gente vai escolher aqui um intervalo baseado no mesmo procedimento que a gente fez para o caso contínuo. Vamos pegar aqui um intervalo definido de menos n sobre 2 a n sobre 2 menos 1, como está aqui mostrado nessa equação. Eu estou com o mouse em cima. Posteriormente você pode perceber, né, que a gente pode redefinir ainda esse intervalo. Então a gente vai deixar mais compacto ainda esse intervalo, considerando o intervalo não nulo desse sinal. Então o intervalo não nulo seria de menos n1 até n1, como vocês podem perceber aqui. Adicionalmente, vocês vão ver que nesses pontos do intervalo aqui, onde esse sinal ele é diferente de zero, o seu valor é unitário. Então, a gente pode substituir o x de n aqui por 1, como está mostrado aqui nessa equação, de modo a simplificar mais a representação dessa equação de análise. Então veja como é que ela vai tomando forma aqui, né? Vai ficando um pouco mais compacta. E é essa a ideia que a gente está buscando para deixar ela próxima de uma somatória, esse termo aqui principalmente, que a gente conheça e tenha já trabalhado em estágios anteriores nesse curso. Então, para a gente avançar mais nessa parte de compactação da equação, buscando uma compatibilidade entre essa somatória com somatórias que a gente já conheça no padrão, vamos fazer aqui uma mudança de variável. Nessa mudança de variável, vocês podem perceber aqui que a gente vai mudar essa variável n para substituir por uma variável m. Então a gente vai definir m agora vai ser igual a n mais n1. Então a gente vai precisar ter essa atenção para substituir agora os limites inferiores da somatória, superiores e também dentro da somatória aqui na função definida por essa exponencial. Se a gente fizer agora a substituição da mudança de variável, perceba que o n no limite inferior ele vale menos n1. Então, menos n1 mais n1 vai ser igual a zero. E no limite superior, o n vale n1. Então, substituindo aqui no limite superior, ficará n1 mais n1 igual a 2n1. E por fim, você substitui aqui também, dentro dessa exponencial de menos jk ômega 0, n por m menos n1. Beleza? Após isso, a equação de análise ela vai ficar dessa forma aqui. O próximo passo seria desmembrar essa parte que está multiplicando a exponencial. Então, se você perceber aqui, nessa parte aqui, você tem dois termos de exponencial. Nós quebramos essa exponencial em duas. Então, vai ter uma exponencial de jk ômega 0 n1 multiplicado por uma exponencial de menos jk ômega 0 m. Essa parcela da exponencial em preto, ela pode ir para fora da somatória porque ela não depende de m, da variável da somatória aqui, que está indexada de 0 a 2n1. Então nós podemos colocar essa exponencial para fora da somatória e aí nós vamos chegar nessa relação aqui. Muito bem, pessoal. Então perceba que essa parte aqui em preto ela é constante inicialmente, né? Não depende da somatória. E a gente destaca aqui em laranja os termos da somatória. Aí para ficar num padrão mais próximo da somatória que a gente trabalhou já nos momentos anteriores, principalmente no capítulo 1, no nivelamento, nós podemos trabalhar aqui em cima desse limite superior
da somatória, que está inicialmente em 2n1, se a gente somar e subtrair por 1, a gente vai chegar numa relação mais próxima da somatória que a gente trabalhou já em momentos anteriores. Então, considerando isso, pessoal, o que você tem que perceber aqui é que isso aqui é só um artifício, né? Somando e subtraindo por 1, no sentido de identificarmos agora que naquele momento do nivelamento nós tínhamos uma somatória que era de 0 a n menos 1. Para não confundir o n, né, a gente pode considerar outra variável, por exemplo, uma variável beta. Então, nesse sentido, nós podemos agora fazer a consideração em que o limite superior dessa variável seria a mesma coisa de ela ir de 0 a 2n1 mais 1 menos 1. Onde fica claro agora que essa somatória consiste na soma dos primeiros 2n1 mais 1 termos. Muito bem, dessa forma a equação vai tomando essa seguinte forma aqui, em que eu destaquei agora em azul, para vocês identificarem que a variável alfa, no exercício que a gente trabalhou já lá no nivelamento, ela vai ser basicamente substituída por essa exponencial de menos jk ômega 0, que multiplica m, onde m é a variável da somatória. Agora você pode perceber que a somatória ela fica num formato muito similar ao formato que nós já trabalhamos em momentos anteriores, principalmente no nivelamento. Então, a ideia aqui é, se você puder pegar nas suas anotações o problema 1.54 do livro texto, você pode aqui comparar diretamente que lá naquele problema, aqui a variável beta, no problema está n, mas para não confundir com n do período, você pode comparar aqui que o beta ele vai ser correspondente a 2n1 mais 1, e o alfa ele vai ser correspondente à exponencial de menos jk ômega 0. E aí essa somatória nesse formato fica fácil de você manipular e calcular os coeficientes espectrais, uma vez que para alfa igual a 1, a somatória vai convergir para beta, ou seja, 2n1 mais 1, e para alfa, diferente de 1, ela vai convergir para 1 menos alfa elevado a beta sobre 1 menos alfa. Show de bola! Então, para calcular de fato os coeficientes espectrais agora, a gente vai ter dois cenários do K. Então, esse valor aqui dos AKs, eles vão assumir valores em que o K ele vale 0, mais ou menos n, mais ou menos 2n, e assim por diante. Isso aí vai ser uma situação. E a outra situação é os valores em que o K ele é diferente de 0, diferente de mais ou menos n, diferente de mais ou menos 2n, e assim por diante. Então vamos fazer aqui o primeiro caso para ficar nessa primeira parte do vídeo e depois no outro momento a gente faz a continuação. Bom, então para K igual a 0, mais ou menos n, 2n e assim por diante, para K igual a 0, por exemplo, nossa expressão ela vai ficar assim. E aí, esse termo aqui, pessoal, ele vai ser igual a 1, né? Porque aqui é igual a exponencial de 0. De forma semelhante, esse termo aqui também é igual a 1. Portanto, isto vai nos levar à conclusão que o AK, para valores em que o K é igual a 0, mais ou menos n, mais ou menos 2n e assim por diante, o AK ele vai ser igual a 1 sobre n. Aí aqui no caso, multiplicando pelo somatório, o valor que ela converge, e a gente viu que ela vai convergir para beta, né? Aí como beta é igual aqui a 2n1 mais 1, fica fácil agora a conclusão que o AK, nesses casos, vai ser igual a 2n1 mais 1 dividido por n. Beleza, pessoal? Então essa aqui seria a resposta. Vamos destacar aqui. A primeira parte do exercício era isso. Essas são algumas referências como complemento e vamos finalizar a parte 2 em outro vídeo.